Tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre Guardiões da Galáxia, volume 3, dirigido por James Gunn. É o desfecho da trilogia projetada pelo diretor para Marvel, que iniciou em 2014, com Guardiões da Galáxia, que fez muito sucesso junto ao público e à crítica, e continuou com Guardiões da Galáxia volume 2, lançado em 2018, que também fez muito sucesso. O James Gunn, ele ficou conhecido principalmente depois dos roteiros que ele fez para o Scooby-Doo 1 e Scooby-Doo 2. Ele fez também o roteiro do Madrugada dos Mortos, filme do Zack Snyder, e depois ele se destacou com um filme antes do primeiro Guardiões da Galáxia chamado Super, que era uma sátira exatamente aos filmes de super-herói. O James Gunn, ele sempre foi conhecido por mesclar humor e ação, e isso acabou se encaixando com perfeição no estilo que a Marvel tinha projetado para os filmes da companhia. Principalmente depois dos Vingadores, o Joss Whedon, que ajudou a delimitar essa espécie de gênero que mesclava humor e ação de forma muito interessante. O Guardiões da Galáxia acabou levando isso para um outro nível. O James Gunn, ele sempre teve um talento muito grande, tanto em selecionar o elenco, e não é diferente no Guardiões da Galáxia, ele consegue reunir realmente atores e atrizes que se encaixam nos seus papéis, e ele tem um estilo muito interessante de usar o design de produção, usar o figurino, a maquiagem, os efeitos visuais de maneira muito coerente e que consegue fazer com que o espectador logo descubra que está vendo um filme dele. Isso acabou se repetindo também no primeiro projeto que ele fez para a DC, né, o do Esquadrão Suicida, que particularmente continua sendo ainda o maior acerto do James Gunn. Embora o Guardiões da Galáxia Volume 3, que encerra essa trilogia, ele consegue, como o terceiro filme de algumas sagas, ser muito épico. Ele tem cenas grandiosas de ação, ele consegue desenvolver bem os seus elementos e parte principalmente da questão de que os Guardiões da Galáxia precisam salvar o Rocket, que corre risco de vida. O Rocket, ele tem uma participação muito maior aqui nesse terceiro filme do que ele tinha nos dois anteriores. E sempre foi uma figura muito simpática da equipe e funcionou sempre muito bem com a voz do Bradley Cooper. Aqui o James Gunn, ele consegue, por meio da figura do Rocket, acrescentar bastante drama. O elemento dramático não era tão presente, principalmente no primeiro filme da saga, embora no segundo ele aparecesse mais por meio da figura do Kurt Russell. A participação do Rocket é muito boa, junto com a trilha sonora, que já era bastante eficaz nos dois primeiros filmes, e praticamente todo o elenco está muito bem. Eu destacaria o Chris Pratt, que é um ator que poucos falam na habilidade que ele tem de construir um personagem bem humorado, que não tem tantos elementos dramáticos, e ele consegue se sair muito bem aqui. Eu também acredito que a Zoe Saldanha tenha uma presença marcante nesse terceiro filme. Ela também aparecia muito bem nos anteriores, mas aqui ela consegue um destaque ainda maior. E o Dave Bautista, ele sempre fez esse personagem dos Guardiões da Galáxia de forma muito direta, muito objetiva, e aqui ele consegue desenvolver um humor até com alguns elementos dramáticos que acabam funcionando muito bem. O James Gunn, por meio desse talento que ele tem em lidar principalmente com a parte visual do filme, os figurinos, o design de produção, os efeitos visuais, ele acaba aqui conseguindo fazer até algumas homenagens a alguns filmes importantes de ficção científica. Eu noto uma certa influência no visual, por exemplo, do 2001, Uma Odisseia no Espaço, e de 2010, o ano em que faremos Contato, que é a continuação do filme do Kubrick, lançado em 1984.
O James Gunn, ele tem um conhecimento muito amplo de como se constrói uma narrativa com vários personagens. O Guardiões da Galáxia Volume 3, ele acaba tendo, por causa da história do Rocket, que o espectador conhece muito bem aqui nesse filme, acaba tendo muitos flashbacks, e os flashbacks funcionam de maneira muito perspicaz. O espectador consegue, por meio dele, se conectar com a figura do Rocket, com o drama pessoal do personagem, e isso acaba se ampliando para o resto da narrativa. Os personagens acabam sendo tocados também por essa parte dramática que envolve esse personagem. Então, o Guardiões da Galáxia Volume 3, ele atesta esse talento do James Gunn para fazer filmes, principalmente de equipes. Ele consegue desenvolver muito bem várias histórias ao mesmo tempo, ele consegue ligar os personagens de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo complexa. Ele acrescenta aqui alguns vilões que boa parte do filme eu acho que funcionam bem, embora não tão bem quanto os personagens dos Guardiões da Galáxia, e nessa mescla ele acaba mostrando que tem realmente um traço autoral a ser mostrado sempre nos seus filmes. Ele consegue evoluir do primeiro Guardiões da Galáxia para esse terceiro. A gente nota que ele é um diretor em evolução, passando, né, pelo Esquadrão Suicida, que ele acabou fazendo para DC, e ele tem tudo para mostrar ainda ser um diretor de talento com os próximos projetos. Eu espero que ele consiga utilizar o estilo dele no próximo Superman e, ao mesmo tempo, consiga explorar a carga dramática desse personagem, assim como ele faz aqui com o personagem do Rocket. Então, o Guardiões da Galáxia Volume 3, a meu ver, é um filme muito bom. Eu daria 4 estrelas de 5, e eu espero que o espectador também goste. Eu imagino que quem acompanhou a equipe tanto no segundo quanto no terceiro filme vai ser bastante recompensado aqui nesse terceiro. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Quem quiser curtir, compartilhar, comentar, eu agradeço muito. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Muito obrigado.